A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala de hoje. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com o Thiago Pavinato, meu grande parceiro. E hoje nós vamos trazer a questão da Mahsa Amini, ou Amini, depende, da pronúncia lá do país no Irã. Infelizmente, essa moça de 22 anos foi morta num centro de reabilitação, da qual ela foi levada pela polícia da moralidade porque ela estava usando o hijab de forma errada. Ou seja, o que é o hijab? Hijab é um lenço, como esse que eu tenho aqui no meu pescoço, mas que precisa cobrir os cabelos, o pescoço e os ombros das mulheres no Irã. Isso é lei, foi considerado lei em 1983, a gente vai explicar isso aqui para vocês, é mandatório. E como alguns fios de cabelo dessa mulher estavam aparentes, ela foi levada para esse centro de reabilitação. Mas 3 dias depois, ela aparece morta, o que a polícia diz que ela teve um infarto, ou seja, uma mulher saudável de 22 anos teve um infarto. E o que acontece nesses centros de reabilitação, que também são recentes, eles foram criados em 2019. Eles levam, na grande maioria são mulheres, mas alguns homens são levados para lá também, para que eles tenham aulas de modéstia. As mulheres precisam ser modestas no Irã. E elas não podem se insurgir contra as leis, os dogmas da religião, que é o islamismo naquele país. Como nós já dissemos aqui várias vezes, nós aqui, tanto eu como o Pavinato, respeitamos todas as religiões. O que nós vamos nos colocar aqui bastante contra é em relação à religião dominando um país, A religião dominando a democracia, a religião tirando as vozes dos cidadãos daquele país. E o que aconteceu? Desde a morte da Mahsa, várias mulheres vêm queimando os seus véus. E, infelizmente, mais de 31 pessoas já foram assassinadas por essa polícia bruta, cruel. Enfim, eu não tenho nem palavras, para classificar a brutalidade da polícia daquele país. Carla, nós devemos respeitar a religião, as religiosidades, e dentro do contexto das democracias ocidentais, que se pautam pelos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que foi posto a essas democracias pela Organização das Nações Unidas em 1948, nós temos que tomar certos cuidados ao falar, respeitar as liberdades de expressão, a liberdade artística, jornalística, inclusive a liberdade religiosa. Que dentro desse contexto dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, e repito aqui, banalizar a expressão dos direitos humanos como se tem feito um conjunto de direitos dos humanos, algo que só protege bandido, que a gente ouve muito isso popularmente, é não compreender o significado maior que os direitos humanos têm. É que nós vemos, principalmente no Brasil, onde nós temos um sistema carcerário pobre, nós temos um sistema carcerário ilegal, injusto, que não atende às determinações da Lei de Execução Penal, nós ouvimos a evocação dos direitos humanos como o direito do preso, como o direito do bandido. E não é verdade. Os direitos humanos, eles são fundadores das constituições das democracias modernas. Os direitos humanos, eles são o alicerce do liberalismo político que existe nas constituições. Os direitos fundamentais, eles são o alicerce da igualdade entre o homem e a mulher,
eles são o alicerce da liberdade econômica, eles são o alicerce das liberdades individuais, inclusive a religiosa. Infelizmente, nós temos uma desvirtuação, um desvirtuamento do debate, e nós ouvimos falar em direitos fundamentais, em direitos humanos, sempre quando nós estamos diante de uma situação criminal. É que nós nos deparamos apenas com uma parcela dos direitos humanos, que diz que a pessoa humana tem que gozar da dignidade existencial em qualquer lugar que ela esteja. E nós não temos, infelizmente, um debate integral, que é a aplicação, a observação dos direitos humanos na relação de trabalho, na liberdade das empresas, na liberdade das pessoas, na condição de igualdade entre homem e mulher, na atenção especial à infância, na atenção especial ao momento da gravidez. Aliás, gravidez e infância são momentos da vida de uma mulher que determinam o sucesso de toda uma sociedade, porque todos nós fomos crianças e todos nós nascemos de um ventre feminino. Então o debate dos direitos humanos ele é muito mais amplo. E esse debate não existe em absoluto nos países islâmicos. E esse é um grande problema. Esses países eles estão à látere dos princípios fundamentais da Organização das Nações Unidas. E isso precisa ser debatido. Mas vale a pena a gente explicar para as pessoas, até antes da gente entrar, né, nessa questão do que está acontecendo nos dias de hoje, como era, né, o Irã, que vamos lembrar, gente, o Irã foi a Pérsia, lá atrás, a Pérsia, aquele país incrível. Foi um país extremamente moderno, inclusive com muitas ligações com o Ocidente. Na época, né, ele foi governado durante 1925 até 1941 pelo Reza Shah Pahlavi. Esse homem, ele era um homem muito moderno. Inclusive, ele proibia as mulheres de usarem o lenço, o hijab, porque ele queria que as mulheres se modernizassem, né? Então você tinha mini saia, você tinha roupas com decotes, mulheres maquiadas, muito bem penteadas. Eu fico pensando, o que seria da Pérsia, né, que hoje é o Irã, se não tivesse acontecido aquela revolução em 1979. Porque vale lembrar que, em 1941, o Shah abdica para o seu filho, que também era Pahlavi, era o Mohammed Pahlavi, que continuou ali também, né, com essa evolução de costumes, de ocidentalização. Isso, gente, criou um grande problema para aquele país, porque você começou a ter forças ali que eram contra essa ocidentalização, que eles eram a favor dos costumes islâmicos, os costumes religiosos, né? E aí a gente tem ali o grande antagonista, né, do Pahlavi, que era o Khomeini, né, que tinha ideias bastante, vamos dizer, nacionalistas e muito conservadoras ao extremo. O que acontece? Ele consegue, o Khomeini, voltar em 1979, e nessa época uma grande tensão de forças começa. E, infelizmente, coloca o Pahlavi para fora, ele é exilado e ele acaba ali na maior pobreza na África do Sul. E o Khomeini ascende. E com isso vem toda a questão da revolução, vem toda a questão da revolução de costumes, vem de novo a questão dogmática religiosa em cima da política daquele país. Aquele país, gente, se fecha. Não só para o Ocidente, ele se fecha para os Estados Unidos, mas ele se fecha também para a União Soviética. Sim. Ele se fecha para todo mundo e ele quer voltar para aquele seu conservadorismo religioso. Ele começa a obrigar as mulheres a usar novamente o hijab, e que volta a ser lei, né? Em 1983, tem ali um período ali de transição. E assim, é um governo extremamente autoritário e cruel, porque ele mata todos os opositores do governo,
ele vem matar mulheres que venham se insurgir contra essas leis, ele mata homossexuais, ele mata judeus e por aí afora, Pavinato. Tanto que boa parte da população do Irã, depois da Revolução, eles se exilam, né, onde é hoje o território de Israel. Muita gente vai morar em Israel. Nós temos aí essas 3 transições principais, que é primeiro do pai para o filho, né, o Shah Mohammed Reza Pahlavi, que é uma imposição dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, porque eles acham que o filho Reza Pahlavi ele tem tendências mais modernizadoras. E depois o Reza Pahlavi ele fica, né, nesse período da década de 1970 até a sua queda em 1979. Ele assumiu, né, uma missão modernizadora do Irã, incentivado especialmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, mas ele fazia aquela modernização à força, né? Ele queria fazer a democracia goela abaixo. E ele exilou, né, os clérigos xiitas, os clérigos, eu não vou dizer conservador, que eu tenho umas concepções meio preciosistas de termo, né? Para mim, na minha linha chestertoniana de conceber o termo conservador, o conservador é aquele que respeita uma tradição em nome do valor absoluto da vida de uma pessoa, porque essa pessoa ela é filha de Deus, ela é uma manifestação de Deus. Então há o respeito à pessoa em nome dessa divindade. Então essa é a minha linha chestertoniana, e eu encaro a manifestação da Revolução Iraniana como uma revolução reacionária. É uma revolução, ela passa longe de ser conservadora, ela é absolutamente reacionária, porque ela não tem o peso, né, dessa tradição do ser humano como filho de Deus. Mas esse pensamento do conservadorismo que eu falo, de Chesterton, ele é ocidental, né? E repito, as nações teocráticas islâmicas estão longe de se enquadrar a qualquer conceito que a gente debata aqui no Ocidente. Ele faz o Reza Pahlavi nessa onda modernizadora, incentivado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e ele é muito duro com os clérigos xiitas, inclusive o Khomeini, né, que era o maior expoente contra a modernidade, ele é exilado. E quando da Revolução Iraniana, quando o Shah Reza Pahlavi é mandado para o exílio, o Khomeini volta do exílio e assume como autoridade suprema. Exatamente. Ele passa a ser o líder supremo. Então a gente tem um presidente no Irã, um presidente, um vice-presidente, um presidente da Suprema Corte, mas acima de todos eles existe o líder supremo. O líder religioso. Depois que o Khomeini morre, assume o Khamenei, que é o atual líder supremo, né, até esse momento. Nós temos lá o Ebrahim Raisi, que é o presidente, mas se o presidente faz algo que desagrada o líder supremo ele dissolve tudo. O líder supremo é como se fosse, vamos pensar no Brasil imperial, um poder moderador. Ele impera sobre todos os outros poderes. Nós temos tribunais da Sharia, que são tribunais de aplicação da lei islâmica, porque a lei que vale é a lei islâmica, é aquilo que vem do Alcorão. E o uso do hijab, existem diferentes tipos de hijab. Um hijab, né? Porque hijab ele vem do árabe, que é rajaba, e rajaba significa esconder dos olhos, né? Ocultar. Então nós temos aí pelo menos 8 tipos, e lá no Irã é muito comum que se use o chador na rua, né? Que é algo muito mais opressivo, né, do ponto de vista ocidental, do que aquilo que se chama de hijab. O hijab ele é dos véus islâmicos, né, numa linha de mais repressivo para o menos repressivo, ele é o mais liberal dos véus. Não, tem o mais liberal de todos, que é o que é usado na Turquia, que é apenas um véu. Mas, Pavinato, antes da gente entrar na questão dos véus, que são vários, a gente vai explicar,
Vamos falar um pouquinho da questão dos castigos corporais que foram impostos naquela sociedade e que são muito cruéis. Eu conversei com 2 líderes religiosos que são islâmicos e eles me contam que isso não está no livro sagrado deles. Essa questão desses castigos, como a pena de morte, como o açoitamento, como essa questão da humilhação e entre outras práticas que acontecem com muita frequência naquele país. Porque se você for homossexual, novamente, se você for uma prostituta, se você for um judeu, né, se você se insurgir contra o governo, a sua vida, ela vai se transformar num verdadeiro inferno. Não, você não vai ter vida. As pessoas já têm uma vida meio complicada lá. E aí, tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente levantar aqui, porque, assim, ninguém se torna homossexual, a pessoa nasce. Então, e assim, naquele país, nós devemos encontrar ali uma grande quantidade de homens e mulheres que são homossexuais. Então, é uma vida muito difícil. Sim, claro, claro. Mesmo sendo heterossexual para uma mulher, é difícil. Sim. Agora, quanto ao parecer das autoridades que você conversou, há controvérsias. Né? Existe no mundo um estudo de jurisprudência da Sharia. Então, a questão do tamanho do véu, o que ele deve cobrir, é uma matéria de estudo intenso desses centros de jurisprudência da Sharia. Né? Não existe um consenso. E com relação ao molestamento de mulheres que não observam esse mandamento de se cobrir, de se esconder, ele está muito claramente no Alcorão. Está aqui. Nós temos 2 suras do Corão, que o Corão a gente tem as suras e dentro das suras nós temos os versículos. É como se fossem os capítulos da leitura bíblica. Né? A sura 24 do Corão, no versículo 31, diz o seguinte: dize às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem seus atrativos, além dos que naturalmente aparecem. É engraçado, né? Naturalmente aparece. Naturalmente aparece tudo, né? Deus não mandou a gente de roupa para esse mundo. A gente nasce. Bom, mas inclusive a tradução é essa. E termina esse versículo: que cubram o colo com seus véus. Então, e aí o que ele fala também? Que esses véus vão permitir a privacidade, a modéstia e a moralidade. Exato. Aí a gente tem a seguinte sura, que é a sura 33, versículo 59. Ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e às mulheres dos fiéis que, quando saírem, se cubram com as suas mantas. Isso é mais conveniente para que se distingam das demais e não sejam molestadas. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Então, essa sura 33, ela dá passagem para castigos corporais. Ela pode-se até dizer que uma mulher que foi estuprada porque não saiu coberta, a culpa foi da mulher. Que horror. Porque a ideia de cobrir uma mulher é para que a mulher não provoque o desejo de pecado ao homem. É, sem sombra de dúvida, uma diminuição clara, incontroversa e indesculpável, porque o texto sagrado diz que a mulher é a fonte de pecado do homem, por isso ela deve estar coberta. Olha o grande problema de você ter dogmas religiosos no comando de uma nação. Porque aí ele começa a legislar sobre aquilo que a mulher deve ou não usar. Exatamente. E aí, só para explicar para as pessoas, os tipos, né, desses véus e essas coberturas, as mais famosas, né? Tem o simples véu, que é muito conhecido, a Turquia usa muito, ele é uma cobertura da cabeça, assim como os homens também cobrem aqui com o kippah, um chapéu. Então, para que eles, principalmente, entrem, né, nesses locais que são religiosos. E também existe o costume sempre de lavar as mãos e os pés,
para que você não entre impuro ali. Aí quando a gente usa só um véu, um chapéuzinho, a ideia é, existe alguém acima de mim. Exatamente. Né? Por isso que o véu... O véu que separa o homem de Deus. Exatamente, e o véu na mulher também. A gente só fala em hijab quando há essa cobertura. É o esconder para não despertar o pecado no homem. E aí tem o hijab, que é lei, como a gente já explicou, né? No Irã, na Arábia Saudita e na Indonésia de Aceh. Que, de novo, explicando, é esse véu que só aparece essa parte do rosto da mulher, todo o cabelo tem que ficar escondido, ombros e pescoço. Aí tem o chador, que cobre todo o corpo da mulher e não tem mangas, né? Fica só o rostinho aqui aparecendo. Temos o niqab, que cobre... Niqab. Niqab. É niqab que chama? Então, o niqab, que só aparece o olhinho. Que cobre todo o corpo e aí vai aparecer só o olho. Na maioria das vezes é preto, mas pode ter outras cores. E aí a gente tem a burca, que é imposta pelo Talibã lá no Afeganistão, que essa oculta completamente a mulher. Não aparece absolutamente nada. Tem uma telinha no olho. Não sabemos nem se é mulher ou homem que está ali debaixo, mas é uma coisa absurda, horrorosa. E é para exatamente, né? Ele tem uma função, inclusive, de dominação feminina, né? Tem, claro que tem. A mulher, ela não pode... Porque a mulher, ela é o fruto do pecado. Se uma mulher provoca o homem ao pecado, ela está fazendo um desserviço. Então ela só pode tirar tudo aquilo na frente do marido. E também existem as regras. Não é... Ela sai à rua, ela vai ser vista por homens que não são da família, nem dela, nem do marido. Ela tem que estar coberta de tal maneira. Ela vai para uma festa que ela vai ser vista por homens que são amigos, tem uma determinada cobertura. Homens que são parentes, outra cobertura. Então, existem as situações do véu também. Então, veja que a mulher, ela não tem paz. E ela tem que estar sempre atenta, porque a culpa é dela. Exatamente. É ela que tem que observar aí esses mandamentos de como está coberta. Mesmo num país em que eu tenha que usar o chador, que vem lá, tem a burca, o niqab e o chador. O chador tem o rosto à mostra, mas cobre todo o resto do corpo. Isso. E aí depois tem outras que é uma touca e ela usa um roupão como se fosse uma batina. Tem vários tipos, mas a ideia é sempre não mostrar, é sempre ocultar, e é a mulher que tem que saber qual a situação ela pode usar determinado tipo de cobertura ou véu. E por que, usar isso? Porque eles entendem que isso leva a mulher ao estado da modéstia, ao estado de... quase que de simplicidade, imposto, pela religião islâmica. Todos precisam ser modestos. Foi exatamente o que aconteceu com essa moça de 22 anos. Eles entenderam, a polícia da moralidade entendeu que ela não tinha modéstia suficiente e ela precisava aprender o que é ser modesta. E aí, usando de tortura, porque essa moça foi torturada e ela acabou vindo ao óbito. Isso trouxe, Pavinato, um grande enfurecimento, das mulheres naquele país, e não só de mulheres, tem muitos homens que não aceitam vamos dizer, essas leis, tão dogmáticas. E o que acontece, gente? Como é que o país começa a tentar lutar contra isso? Porque a gente sempre coloca aqui, que a tecnologia ela é muito boa quando ela nos ajuda. E nesse caso, ela está ajudando, aquele país está ajudando aquelas mulheres. Então, no primeiro momento, o que as autoridades fizeram? Começaram a proibir, fechar o WhatsApp, Twitter, redes sociais. Mas o Twitter, que aqui no nosso país às vezes é tão amaldiçoado, porque é a rede do ódio, lá tem ajudado e muito aquelas mulheres. Porque eles têm colocado as imagens, eles estão repassando para o resto do mundo, para que todos nós possamos assistir aquela brutalidade.
Sim. O que é aquilo? Ele repetiu o que ele fez na chamada Primavera Árabe, lembra? Que os povos começaram a sair às ruas contra os seus ditadores, e foi chamado aquilo de Primavera Árabe. Infelizmente, depois a primavera foi muito curtinha, né? Porque depois eles foram elegendo autoridades, presidentes, primeiros ministros, tão reacionários quanto os líderes supremos do Irã. Mas como lá a gente já tem essa realidade do líder supremo, né, como lá eles já vivem a mais severa forma de governo, que é uma teocracia, que é como quem vê Handmaid's Tale, né, o conto da Aya. Exatamente. Né, a gente tem ali uma teocracia. A mulher, ela só serve para servir o marido e aos filhos. E para procriar. Mas nada, exatamente. Exatamente, não serve mais para nada. E para fazer comida, e para limpar a casa. Tanto que se a mulher ela não serve para procriar, ela pode ser devolvida, jogada às traças, porque ela não tem utilidade nenhuma. Ela não tem utilidade. É muito triste isso. É muito triste. Isso não acontece só no Irã, isso acontece nos Estados Unidos também, por incrível que pareça. Nós temos lá nos Estados Unidos, eu nunca me canso de falar, a comunidade dos judeus chassídicos ou racídicos. Lá no Brooklyn, a gente tem uma comunidade forte de judeus ultra-ortodoxos, que as mulheres também não podem mostrar o cabelo, elas usam perucas. É tão opressivo quanto você usar um véu, é você ter que usar uma peruca, porque você não pode mostrar um fio do seu cabelo. Mas é tão louco isso, Pavinato. Você não mostra o seu cabelo e você coloca uma peruca, que tá cheia de cabelo. Eu queria entender... porque para mim isso é uma grande loucura. Já tentaram me explicar muitas vezes, eu não consigo entender esse conceito. Eu entendo a questão do véu, que você está ali amarrando, não está mostrando cabelo nenhum, porque o cabelo ele tem um símbolo, né, do penteado, da moldura, de deixar a mulher sexy, mas a peruca em cima do cabelo... realmente. Não faz sentido nenhum. Nem a pastora Nadir entende. Para quem não sabe quem é a pastora Nadir, ela é um hit no YouTube hoje. Ela ensina ao pessoal, ela fala assim, salão de beleza não pode, é coisa do demônio. Alisar o cabelo não pode, você vai pro inferno. Fazer o penteado da Amy Winehouse é muito engraçado. Você não pode, que você vai pro inferno no cabelo daquela degenerada drogada. Usar maquiagem não pode. O máximo que você pode fazer com o cabelo, segundo a pastora Nadir, é passar olhinho de coco com babosa. É a única coisa que você pode passar no seu cabelo. Então você não entende essas coisas. Mas isso tem a ver com questões dos livros sagrados das religiões. A gente tem a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e a gente tem o Corão. A gente fala ao Corão, mas ao é o ou a. Então se eu falo o, eu não falo o Alcorão, eu falo o Corão, porque senão eu estaria usando o artigo duas vezes. Então, quando eu falo do Corão, eu estou falando do livro sagrado. E quando eu olho essas suras, e quando eu olho passagens, né, quando eu falo que a mulher não pode mostrar um fio do cabelo, no judaísmo ela não pode mostrar um fio do cabelo, então ela pode usar uma peruca, porque não é o fio do cabelo dela. E, no Corão, ela já tem que se cobrir. É diferente. Ela não pode provocar o pecado no homem. Então ela tem que sair coberta, embrulhada, de modo que ela não cause nenhum tipo de sentimento sexual em um homem na rua, um homem da família que não seja o marido. É uma loucura. Você sabe que eu conversei também com algumas mulheres iranianas e o que elas apontam, isso é muito triste. Que tão perverso quanto essa polícia da moralidade, quanto esse governo extremista, né? São as mulheres que também pensam dessa forma naquele país, né? E o número de mulheres não é pequeno, não. Que elas estão de acordo com essas condições nas quais elas foram obrigadas a se colocar e a se comportar. Elas aceitam isso. E elas, inclusive, denunciam as mulheres que saem, né, desse regime. É mais ou menos, lembra quando a gente teve lá aquele governo do Trump, né, que os imigrantes ilegais estavam sendo deportados, mas quem denunciavam? Eram os próprios imigrantes que estavam ali
aparentemente de forma legal. Não eram americanos que estavam denunciando eles para a polícia. É a mesma coisa, são mulheres que denunciam mulheres naquele país. Esse problema é velho. Quando a gente tem, né, eu falei do judaísmo assídico em Nova York, que a mulher não pode mostrar o cabelo, ela não pode usar celular, ela não pode dirigir, ela não pode ler livros que não sejam os livros autorizados, né, ali pela comunidade chassídica, ela não pode ter e-mail, ela não pode aprender a usar o computador, ou seja, ela só existe para casar e para dar filhos. Ela tem que fazer sexo obrigatoriamente todas as sextas-feiras com o marido. E se ela se nega a fazer tudo isso, ela é posta para fora da comunidade. E se ela é posta para fora da comunidade, você imagina uma mulher que não sabe usar um smartphone, não sabe usar um computador, não foi educada, não teve educação secular, ou elas ficam viciadas ou elas morrem, segundo os dados de organizações que fazem o acolhimento de pessoas que são jogadas para fora das comunidades chassídicas. Então essa realidade ela é muito forte. E essas comunidades chassídicas, que são comunidades, né, que elas agem igual o governo iraniano para com as mulheres, né, é tudo muito estrito. A mulher serve para o marido, para parir e para cuidar dos filhos e nada mais. E quando você me fala que existem as comunidades das mulheres que denunciam as mulheres que não se enquadram, eu lembro do livro da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, quando ela conta no capítulo chamado A Convenção de Wannsee, que é aquela convenção de 1942, onde os generais nazistas decidiram pela solução final, decidiram pelas câmaras de gás. Ela chama esse capítulo também Convenção de Wannsee ou Pôncio Pilatos, que ela diz que o número de judeus mortos pelo nazismo talvez não fosse tão alto se não fosse a colaboração dos próprios judeus. Porque foram os próprios judeus, nos dizeres de Eichmann, no julgamento que ele teve em Jerusalém, depois do qual ele foi enforcado, que foram líderes judeus que ajudaram a organizar os judeus para irem para as para os campos de concentração e depois para as câmaras de gás. Então a gente tem esse fenômeno que é muito triste, né? Que são pessoas de uma cultura fazendo com que os seus pares se deem mal, percam as suas vidas por conta de dogmas religiosos. Por isso que eu sou fã, o Pavinato sabe, de uma mulher que se chama Giulia Tofana. Giulia Tofana nasceu em Palermo no século XVII. Sabe o que Giulia Tofana fez? Ela criou a água tofana. A água tofana nada mais era do que um veneno que ele não tinha cheiro e que ela preparava e dava para suas clientes e essas mulheres envenenavam esses maridos autoritários. Porque a mulher também não podia se separar naquela época. Ela era propriedade do marido. Uhum. Eu adoro a Giulia Tofana. Elas enviuvavam. Elas enviuvavam, entendeu? É assim, a gente precisa de Giulias Tofanas nos dias de hoje para ajudar, inclusive, essas mulheres. Porque me dá muita tristeza, porque todas essas mulheres estão clamando por justiça. Mas que justiça? Aquele país tem justiça? Aquele país dará justiça para essas mulheres? O que nós podemos fazer? E só para complementar, antes de passar a palavra para o Pavinato, tem um grupo de hackers que se chama Anônimos. São pessoas comuns, podem ser médicos, advogados, engenheiros, podem ser, enfim, qualquer pessoa. Eles têm grande habilidade, né, nessa área de tecnologia da informação e eles ajudam, né? Existem os anônimos do mal, mas existem os anônimos do bem, que inclusive têm ajudado a criar redes de comunicação para tentar salvar essas pessoas. Eles, naquela época, quando a gente estava vivendo aquele horror do Estado Islâmico, lembra? Eles contribuíram e muito para salvar pessoas, tirar pessoas ali das garras, né, daquele poder ali que, enfim, era praticamente um filme de terror
da pior qualidade. O problema lá no Irã, não dá para ter uma água tofana no Irã, porque na Itália, a mulher enviuvava, ela ainda tinha as posses do marido. Lá no Irã, a mulher, ela não vai ser uma chefe de família, ela não vai ser dona da vida dela, porque ela é mulher. Então não adianta, se o marido morreu, talvez ela fique numa situação até pior. Né? Pode ser que não seja pior, porque ela não vai ter mais que servir o marido sexualmente. Mas isso não vai dar independência para a mulher no Irã. Afinal de contas, ela é uma mulher e aquele país não tem direito nenhum em prol das mulheres, a não ser o direito de aceitarem a sina de ser mulher e servirem os seus homens e aos seus filhos da maneira que está disposto no livro sagrado. Não dá. A gente sai totalmente da noção de Estado de Direito no Irã. Não existe direito. Existe o direito que está atrelado ao livro sagrado, aos estudos de jurisprudência em torno do livro sagrado, mas, infelizmente, o livro sagrado não traz nada de bom para a mulher. Então, com a água tofana, sem a água tofana, a única saída para essas mulheres é a saída do Irã. E essa ajuda, né, que elas recebem desses hackers é ajuda para fugir do país. Exatamente. Para fugir do país. Elas fogem do país, enfim, são refugiadas em vários locais aí do mundo. É uma ajuda, assim, muito, muito importante. E, de novo, são pessoas abnegadas, né? São vários profissionais, a gente não conhece, a gente não sabe nem quem são, eles são de fato anônimos, né? E eles se reúnem nessa rede de tecnologia da informação, inclusive para poder ajudar essas nações onde existe essa grande opressão contra mulheres, contra homossexuais, aonde essa questão da religião impera, né? E ela está acima dos direitos humanos. É que não existem direitos humanos, né? O corpus, né? Os artigos que estão lá dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos são incompatíveis com o Islã. Não existe compatibilidade. Então, se eu tenho uma teocracia islâmica, eu não consigo ter direitos humanos. O corpus dos direitos humanos ele é incompatível com todos os livros sagrados, para falar bem a verdade. Mas, dentro de um Estado laico, os textos sagrados, como é o caso da Bíblia, eles têm uma capacidade de moldar a questão da vivência religiosa de acordo com a laicidade. A Igreja Católica ela é um grande exemplo de evolução, de adaptação aos tempos, sem mudar os seus dogmas. Isso é muito legal. Mas o problema é que o Islã, que tem 1.500 anos, é quase tão velho quanto o catolicismo. Ao longo desse tempo, ele não teve a capacidade dessa adaptação à mudança dos tempos sem alterar os seus dogmas. E isso é muito crítico. Então existe um debate muito intenso na Europa de como fazer o Islã se adaptar aos tempos modernos e ao império dos direitos humanos fundamentais. Na França, em 2011, quando surgiu aquela lei que proibia, né, o uso do véu por mulheres em locais públicos, e houve muita polêmica em torno disso, inclusive depois passou a haver multa. A mulher que usa tem uma multa de 150 euros, e o homem que obriga a mulher a usar o véu, ele tem uma multa de 30 mil euros. A polêmica ela começou a girar em torno da seguinte frase: pegou-se uma mulher islâmica com base nesse único depoimento e de depoimentos que depois nasceram, né, iguais a esse primeiro, argumentando que as mulheres elas têm que ter a liberdade para escolher o véu. E esse primeiro depoimento que eu mencionei é de uma mulher islâmica que diz: eu passei a usar o véu depois da menstruação, porque a jurisprudência ela diz que a partir da menstruação a mulher ela tem que usar o véu.
Então ela fala, a minha mãe sempre me disse, é aconselhável que eu use o véu depois de menstruar, mas eu tenho que usar o véu de acordo com a minha vontade, porque não adianta usar o véu sem ter vontade. Então essa frase, esse depoimento, passou a ser um estandarte daqueles que falam. Elas têm a liberdade para escolher. Mas a questão, Pavinato, não é obediência, é uma questão de educação. Então, eu acredito nisso e quero seguir isso. Eu não estou sendo obrigada a fazer isso. Não, mas na França, elas são obrigadas a não usar. Em locais públicos. Mas a questão é a seguinte, o que eu quero chegar... Quem leu o livro, né, Handmaid's Tale, o conto da Aya... Tem uma passagem que, para mim, ela é muito significativa. Quando nós temos as duas aias que vão ao mercado, tá? Quem não leu, leia. O livro é muito interessante, da Margaret Atwood, O Conto da Aya, que é o livro que deu origem à série The Handmaid's Tale, que é uma série muito impactante. Elas estão na feira e chega uma excursão de japoneses para ver lá aquele país onde as mulheres andam todas cobertas, com um cabresto branco, a sua túnica vermelha. E eles perguntam para aquelas mulheres, vocês são felizes assim? E há, nesse trecho do livro, uma reflexão da Aya, que é a protagonista do livro, e ela reflete, como é que eu vou dizer que eu sou feliz se eu não posso dizer que eu sou feliz? Se eu disser que eu não sou feliz, eu vou ter um castigo que eu vou me arrepender muito mais do que não ter dito a verdade. Então tem horas que eu tenho que dizer que eu sou feliz para que eu não seja mais infeliz do que eu já sou. E ela responde em japonês, sim, nós somos muito felizes. Então quando uma mulher diz que sai para locais públicos com o véu, porque é uma escolha dela, a gente não consegue dizer se ela está sendo sincera ou não. É verdade. Especialmente se ela não tem, como é o caso de uma mulher desses países de teocracia bárbaras, como o caso do Afeganistão, que elas têm que usar burca, elas não têm instrução, elas não sabem ler, elas não sabem usar um computador, elas nunca puderam ver um smartphone. Elas não têm preparo nenhum para viverem o mercado de trabalho quando elas fogem desse país. Fugir já é um drama. Elas já arriscam a vida tentando fugir. E quando elas fogem, elas chegam num país, elas vão viver como? Se elas não sabem fazer absolutamente nada a não ser parir, criar o filho e saciar a vontade sexual do marido. Então é um drama. Então veja, Handmaid's Tale, e quando eu olho para uma mulher do Afegão, do Irã e falo, ou de uma mulher que é filha de alguém reacionário, de alguém muito fundamentalista, é uma das mulheres de um rico muçulmano, muito fundamentalista, muito fanático, como é que elas vão dizer, eu não escolhi? Elas não têm essa liberdade. Então, quando eu penso na liberdade religiosa da mulher, em respeito à liberdade religiosa, que é uma garantia dos direitos humanos fundamentais, eu só posso dizer que uma mulher, ela está sendo sincera quando ela diz que ela é feliz, que ela escolheu usar a niqab, né, ou qualquer tipo de lenço, o hijab, seja lá ele qual for, quando essa mulher ela tem instrução, quando ela vive num contexto em que ela pode se separar, quando essa mulher ela tem condições de viver a partir de quando ela tem condição de se divorciar, obviamente, e divorciada ela tem condição de sobreviver. De se sustentar. Quando existe um contexto em que ela é dependente financeira e socialmente do marido, porque pode ser também, como no caso das judias assídicas lá de Nova York, que ela seja ostracizada. Ou seja, a mulher ela perde o direito de ver os filhos. Então ela não pode mais ver o filho, mesmo que ela tenha a condição de sobreviver no mercado de trabalho longe do marido. Se existe também a questão dela ser ostracizada, ou seja, a mãe não vai mais falar com ela, o pai não vai mais falar com ela não vai poder mais falar com os filhos, ela vai perder o direito de educar os filhos. Ou seja, tem que haver a possibilidade de independência econômica
e social da mulher. Quando a mulher está fora desse contexto, ela dizer que é da escolha dela usar, cobrir-se, isso não pode ser levado em consideração. E quando nós olhamos para a França e nós vemos a proibição do véu em locais públicos, no meu ponto de vista, que é um ponto de vista que comunga com o do Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, que escreveu muito bem a época da proibição do véu na França sobre isso, ele diz que a proibição do véu em locais públicos é uma maneira de levar extraterritorialidade ao conceito de igualdade entre o homem e a mulher. A mulher, ela tem que ter um ambiente seguro. E seguro quer dizer onde existe proibição de manifestação simbólica da violência que rebaixa a mulher ao homem. Portanto, ela é uma maneira de levar para fora do lar de mulheres muçulmanas, islâmicas, o princípio civilizacional da igualdade do homem e da mulher. Porque pode ser que ela seja obrigada a dizer que não é obrigada a usar. Então é só com a proibição que nós conseguimos fazer valer a igualdade do homem e da mulher. Pelo menos nos ambientes públicos, pelo menos no ambiente onde impera a lei do Estado Democrático de Direito. Maravilhoso, exatamente isso. E é por isso que a gente tem aqui que aplaudir essas mulheres que estão colocando fogo nos seus lenços ali no Irã, estão correndo um grande risco, de serem mortas, porque o que o governo diz? Matem, são criminosas, Coloquem bala nessas mulheres. E várias mulheres, infelizmente, não só mulheres, parece que alguns homens também morreram, foram assassinados. E aí tem um dado importante aqui que é para passar para vocês, que essas denúncias estão sendo feitas pela ONG Iran Human Rights, A sede dessa ONG fica, inclusive, em Nova York, nos Estados Unidos. E tem uma outra ONG curda de direitos humanos que assegurou que nessa última quinta-feira 15 pessoas foram assassinadas no norte do Irã. É muito triste essa situação. Exato. E não existe uma outra forma se não houver uma união global para lutar contra isso. Porque não é possível que esse país, em pleno 2022, continue contrariando os direitos humanos. Porque homens e mulheres deveriam ser vistos como iguais. A mulher não é uma parideira. A mulher não é só o que é um instrumento de limpeza da casa, A mulher, ela é extremamente importante, porque se não fosse a mulher, não existiria o homem também. Mas a questão repito, não se fala em direitos humanos no Irã. Não existe. Então, mas é isso que nós precisamos, alertar, e nós precisamos ajudar. Estamos aqui no Brasil, um país muito longe, do Irã, mas temos que ter em mente que temos que fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas, Pavinato. E o Brasil, vergonhosamente, no nosso histórico, das relações internacionais do país, nós temos uma posição que vem da época dos governos petistas, de absoluta complacência com a violação dos direitos humanos. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Dilma Rousseff, eles foram silentes, eles foram absolutamente complacentes com o governo do Ahmadinejad, que foi um dos presidentes mais alinhados à força reacionária do líder supremo, o Ayatollah Khamenei, com relação à quebra, à vergonhosa afronta aos direitos humanos que são caros ao Brasil, porque é um país signatário, é um país que faz parte da Organização das Nações Unidas e abre os discursos nas Nações Unidas. Quando nós colocamos o Brasil numa situação que foi colocada pelos governos petistas de absoluta complacência à violação dos direitos das mulheres e o silêncio diante do enforcamento de homossexuais,
Nós não somos um país, né, que cumpre a sua função mundial, a sua função dentro do mundo, que é a de respeitar os direitos das pessoas humanas, seja nas suas relações internas, seja nas suas relações externas. O Brasil falha fragorosamente quanto a isso. Fragorosamente. Muito se fala, por exemplo, que nós vivemos hoje tempos de afronta aos valores dos direitos fundamentais, quando isso já é uma tônica, infelizmente, no Brasil, há 20 anos. Então, nós não estamos vivendo nenhum momento tenebroso para a democracia e para os direitos fundamentais. Isso já é uma tônica no Brasil. Só que é algo que se faz sem se alardear. Porque, infelizmente, eu repito, o Brasil já há muito tempo, desde a política de relações exteriores dos governos petistas, passa a mão na cabeça desse regime teocrático que solapa, tira todos os direitos das mulheres e manda a forca os homossexuais. E aí vale aqui lembrar que aquele país criou o Dia Nacional do Hijab e da Castidade, gente. Isso existe. É o dia 12 de julho. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Eu fiquei passada. Existe o Dia Nacional do Hijab. Eles celebram, eles comemoram. Uma loucura. Mas tem um dado aqui bastante interessante, que foi feita uma pesquisa ali, e hoje 15% dos estudantes acredita que não se deva mais usar o lenço de forma obrigatória. Lá? A pesquisa lá no Irã? Lá no Irã. Corajosos, hein? Responder isso. Mas tem um movimento agora, dentro do próprio governo, né? Que caminha, vamos dizer, para uma pequena abertura, bem pequenininha, né? Quase que tímida, que não deva mais haver correção, mas sim educação, né? Algumas lideranças querem mudar essa tônica porque vem pegando muito mal e vai pegar cada vez pior, que é de mal a pior. E tem uma outra informação também que é bem importante, que existe um grupo revolucionário ali que se chama Girls of Revolution Street. Esse grupo foi criado em 2017 e vem fazendo grandes protestos. É um grupo de mulheres que vem ajudando muito as mulheres no Irã. Então, quem puder, dá uma olhada, procurar mais informações. Quem quiser ajudar, inclusive, o nome do grupo é Girls of Revolution Street. E na Europa, né, seguindo a França, que proibiu o véu em locais públicos em 2011, nós temos que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele respaldou essa lei, né? Ele disse, essa lei é constitucional, essa lei não fere os direitos humanos, e a partir de 2017 nós já temos 7 países que proíbem o uso do véu islâmico em locais públicos, que é a França, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Holanda e Itália. Em 2018, depois de sofrer tantos ataques terroristas, a Dinamarca aderiu à proibição. Ótimo. E nós temos que essas medidas já foram ratificadas pelos tribunais supremos da França e da Bélgica, bem como a Corte Europeia de Direitos Humanos, como eu havia dito. Então, isso é uma maneira, isso ratifica que a proibição do véu, ela não é uma medida contra a liberdade da pessoa, ela é uma medida necessária para que a mulher, mesmo que ela não queira, ela se entenda, ela se veja, encare-se como alguém que é juridicamente igual ao homem. Muita gente fala, né, além dessa questão da mulher, a qual eu já refutei, é de livre desejo dela usar o véu. A gente tem que olhar primeiro se a circunstância a da independência econômica e social ou possibilita a independência econômica e social. Se sim, ela pode se dizer, mas não é o que acontece. Em segundo lugar, quando a gente fala os direitos humanos também envolvem a liberdade religiosa, a autodeterminação, a autonomia da vontade, nós devemos ir lá para a teoria geral dos direitos humanos,
que são os direitos que emanam da personalidade, e esses direitos da personalidade, né, e os direitos humanos são direitos da personalidade, eles não podem, um direito da personalidade não pode prejudicar o outro, ou seja, eu não posso me prejudicar em nome da liberdade religiosa, e eu não posso prejudicar o outro em nome da liberdade religiosa. Não existe direito fundamental à liberdade que prejudique alguém. E eu vou aproveitar o programa de hoje para convidar todos vocês para um lançamento muito importante. Agora em outubro, no próximo dia 6, todos estão convidados para estarem aqui na Livraria agora, Drummond, exatamente na próxima quinta-feira, aqui no Conjunto Nacional, para o novo livro, né, do Thiago Pavinato. É o lançamento do novo livro dele, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, tem a ver com esse programa, que ele vai falar sobre os direitos humanos da pessoa fora do armário. E eu vou deixar ele terminar aqui e explicar que não tem nada a ver com sexo ou sexualidade. Também tem, mas não só. Ele tem a ver com os direitos humanos das pessoas, do ser humano, não é isso, Pavinato? Dia 6, quinta-feira agora, eu quero muito encontrar você das 18 às 22 horas aqui no Conjunto Nacional, na nova livraria ali, a Livraria Drummond, para o lançamento e noite de autógrafos de lançamento do meu livro, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Fora do armário quer dizer, é o direito posto para fora do armário, é o direito explicado além do juridiquês, é o direito para que você, mesmo que não seja das carreiras jurídicas, possa entender o que é direito, o que é pessoa humana, o que é civilização, e o que são direitos fundamentais. E quando eu digo fora do armário, portanto, é o direito em si fora do armário, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos fora do armário, é colocar a pessoa humana para fora do armário, independentemente de sexualidade. As tradições, elas costumam fechar as pessoas em armários. Elas costumam obrigar a mulher a ser menos do que o homem. Elas costumam dizer que a mulher tem que cobrir o rosto, o pescoço, as orelhas, os cabelos para não provocar o pecado no homem, mas o homem não. Elas costumam fazer distinções que ferem a questão da igualdade entre todas as pessoas. E todas as pessoas só são realmente livres quando elas expressam a sua personalidade, que é individualíssima de cada um. Não existem pessoas padronizadas iguais. A pessoa humana é algo singular em cada indivíduo, em cada ser humano. Por isso nós só seremos verdadeiramente livres quando nós gozarmos da liberdade para vivermos da maneira que a nossa personalidade nos manda, enxergando no outro a mesma grandeza existencial. Então, o direito fundamental da pessoa humana de ser livre é o direito de ser livre, sem prejudicar a si próprio e sem prejudicar o outro que tem o mesmo direito que eu. Vejo todos na quinta-feira. E o programa de hoje, gente, foi dedicado a Masha Amini, essa mulher de 22 anos que morreu, infelizmente, e a todas essas mulheres que estão lutando pelo direito de serem livres e de viver livremente. Fica aqui todo o nosso respeito e nosso carinho para essas mulheres. Muito obrigado e até a próxima semana. A gente se encontra aqui novamente numa prova de bala. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.